Eu tô travando, eu não tô? Como é que tá? Oi, agora? Tô funcionando ou tá travando ainda? Pra mim tá travando um pouquinho ainda, mas vamos tentar. Você tá travando, você tá paradinha aí. Mas Então, gente, não sei o que é. Mas eu tô me vendo, tô vendo você, tá tudo mexendo aqui. tá, não, vai melhorar. Eu acho que tem muita gente fazendo live essa hora também, aí eu acho que o sistema fica meio comprometido. Sim. E eu achava que às 21 era mais fácil, né? Mas pelo visto, todo mundo tá fazendo live essa hora. Descobriram esse horário também. Pois é, né? Fazer o quê? Mas tudo bem. Não, tá ótimo. Bom, é, a Rosângela é minha nutri, né? É, nós nos conhecemos há algum tempo e quando foi em 2018, foi a primeira vez que. Primeira vez com ela, né? Porque eu já tinha tentado uns milhões de vezes fazer dieta, educação alimentar, seja lá, né? Como as pessoas chamam. E, pra mim, quem me conhece sabe que eu gosto só um pouco de comer, né? Quase nada. E que, né, não é qualquer dieta, não é qualquer guia alimentar que eu consigo seguir, né? E aí, quando foi em 2018, eu fui nela, não, vou emagrecer, vou emagrecer. E, e não dei continuidade, né? Ela passou a dieta e aí eu falei, ah, vou tentar. E, e o quanto é difícil, né? Não só para mim, mas eu estou me pegando como um exemplo, mas o quão difícil é para várias pessoas conseguir lidar com essa nova rotina ali, né? Então, eu acredito que a gente trabalhando no autoconhecimento, que já é a série de palestras que eu venho fazendo, eu acho que se une muito com a questão alimentar, porque comer não é só para você funcionar fisicamente, né? Existe uma Seu áudio tá questão travando, psicológica. Mari. Seu Tá áudio, travando? seu áudio tá travando bastante. Mas deu para entender, deu para compreender um pouquinho. Tá. Então, Pegando o gancho, né, gente? Boa noite para quem está entrando aí agora. Como a Mari me apresentou, eu sou a Rosângela, sou nutricionista e a Mari foi uma das pessoas que passou comigo e a gente conversa muito, inclusive, no início dela, como ela estava contando aí que em 2018. Mari, você tá me vendo? Tá me ouvindo? eu tô. Tá. Tá bom, pode continuar. E o que acontecia com a Mari, como estava começando a contar, o áudio dela deu uma travadinha, sobre a dificuldade que ela tinha no início de seguir um plano alimentar, né? Ela tinha um objetivo do emagrecimento, mas para ela ainda não tinha um sentido. Ela entender o plano, entender que ela teria que mudar a ação dela. Isso é muito. Nós da nutrição, nós temos com um plano, um contexto chamado modelo transteórico. Então, a gente vai ter aquele paciente em pré-contemplação, em contemplação, e depois ele vai para a manutenção. Então, o que isso quer dizer? Pode ser que de início, o paciente ele vem até mim, ele precisa de alguma coisa, mas ele ainda não está totalmente preparado. E eu digo que esse preparo ele vai vir aos poucos. Eu entendo que ele vai estar aqui na minha frente, ele tem uma dor. Só que nem sempre ele está preparado para começar. Então, às vezes a gente passa um plano alimentar para ele e no começo ele fica meio resistente em fazer, de por que que ele está fazendo. Então, começa a se criar algumas culpas do porquê não fez. Mas ver que isso é normal. Mari, acho que você travou bastante aí, hein? Deixa O eu pessoal tá tentar aqui conseguindo me trocar a ver? internet. Coloca no Não sei se eu 3G. trocar a internet. Deixa eu tentar.
Deixa ela, aquela aí. A Mari. Mari, eu acho que agora Voltou? melhorou, hein? Voltou. Acho que agora Tá bom. melhorou. Agora você não Então tá mais tá. tão borrada. Bom, Então a pronto. gente tava falando. Eita, é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Vamos lá, então vamos continuar. Bom, então a gente estava Tá. falando do modelo transteórico, Mari, que aí pode ser que aquela primeira etapa, na pré-contemplação, o paciente ele ainda sabe que ele tem uma necessidade, às vezes, de mudar de alimentação, que ele Uhum. precisa melhorar a saúde dele, mas de fato ele ainda não está preparado. E aí, Não é aquela vontade do coração, né? A vontade mundana, porque alguém falou, porque, né, tem que ir, o né? médico mandou, ele se olhou no espelho e achou que tinha que emagrecer. E isso, às vezes, para ele, é difícil começar ou mudar. E aí, às vezes, a gente vai lá devagarzinho, com aquilo que ele consegue fazer, com aquilo que está dentro do alcance dele. E aí ele, opa, peraí, tô começando a ver uma mudança, começando a ver um resultado. Aí esse paciente começa a perceber que aquela mudança está fazendo sentido. Aí ele passa para outra parte, para contemplação. Então ele já vai no seu consultório mais aberto às mudanças, mais aberto. Eu acho que isso pode até ter acontecido com você. Eu lembro que você me falava assim que você não comia um monte de coisa. No primeira etapa a gente não colocou nada disso. Depois a gente começou a colocar devagarzinho. E aí você foi aceitando, porque você foi percebendo as mudanças. E isso pode ser um período muito longo, né? Isso é um processo, até esse paciente chegar aonde a gente conhece que é a manutenção. Que ele já tem autonomia para Uhum. fazer as escolhas dele, ele já entende o que ele pode fazer, ele já está muito próximo do objetivo dele. Pode ter recaídas aí até 6 meses, um ano, mas ele vai te procurar esporadicamente apenas para arrumar o plano dele. Então, Sim. isso leva a entender que a gente precisa entender essa pessoa e como ela está agora, para que eu possa inserir as mudanças devagarzinho na vida dela. Sim, e o quanto se assemelha um pouco ao processo terapêutico, né? Porque às vezes muitas pessoas vêm, procura terapia e assim, eu vim porque falaram que é bom, eu vim porque falaram, eu vim porque falaram, e não é algo que existe uma vontade, eu quero isso para minha vida, porque faz sentido para mim, porque eu acho bacana, porque eu pesquisei, porque eu pensei, enfim. E a pessoa, ela vai lá por conta de qualquer outra coisa menos por ela, e aí ela não dá continuidade, né? E às vezes nem ela tem noção disso, né? E aí, claro, me usando como exemplo, como sempre, eu sou a minha própria cobaia para todos os processos que eu faço na minha vida. Então, eu não indico nada que eu não tenha participado ainda, né? Então, com isso, é, a gente percebe o quê? Que a gente tem resistência, que a gente tem dificuldade, e uma das coisas que são importantes da questão do autoconhecimento é você não só pegar a dieta que o Nutri fez, mas você trocar com ele, olha, dentro da minha rotina, não cabe eu fazer tal coisa porque eu não consigo. Dentro do que eu faço hoje, do que eu gosto de comer, né? Eu não consigo fazer aquilo. Por exemplo, no meu caso, quem me conhece sabe que eu amo, vivo, não sei viver sem doce, E tinha doce né? no seu plano alimentar? Sim, tinha a uva, o iogurte. Você tem que falar as coisas que você gosta, porque a privação ela ocasiona um mal muito pior, Sim, né? eu sempre falo, é melhor você compensar um desejo agora, momentâneo, do que esse desejo se tornar uma compulsão lá na frente. Então tem paciente que fala assim, eu tô com muita vontade de doce. Beleza, a gente vai encaixar um doce aqui no seu cardápio. Às vezes não é doce, às vezes é bebida alcoólica, o cara gosta de tomar cerveja. Tudo bem, eu já calculei um cardápio com cerveja e com pizza para uma pessoa, porque eu sabia que aquilo era importante para ela. E aí você não faz, você coloca regras, o cara pode não voltar mais comigo também, ou ele pode se frustrar com ele, porque ele acha que o problema é ele que não consegue seguir.
Então, eu acho que dar essa abertura para as pessoas, para elas entenderem que tudo cabe, é importante, principalmente nesse início, né, do processo. Sim, e o quanto, né, você saber, poxa, eu não gosto de comer salada, um prato de salada antes, né, de almoçar. Eu gosto de comida quente. Então, assim, eu não quero comer a salada. O que que eu posso substituir? Né? Eu percebo, e também era um movimento que eu fazia bastante, de, de passar a dieta, né, com N nutricionistas que eu passei. E tipo assim, ai, coloca uma salada, coloca castanha, que eu tenho pavor de castanha, ou não gosto, né? E assim, tá bom, vou tentar. Mentira, eu não vou tentar nada, né? Então, assim, vamos tentar fazer uma coisa que é plausível, que tá dentro do que eu gosto, que tá dentro de tudo que eu vivo, né? Não adianta eu querer pegar lá a dieta e viver uma realidade que não é a minha. Né? Eu não vou comer a salada, né? Esporádico, tem saladas que eu gosto, tem saladas que eu não gosto. Dentro da minha rotina, quando eu não tô de quarentena, fazer comida todo dia, isso não existe, né? E Estão Cláudio, é te verdade. entregando aqui, Mari. Eu tenho um colega que ele falou que janta no Outback todo dia. Eu não vou contar quem é, Nossa, tá? mas ele é rico, né? É diferente, não é só isso, ele é rico, né? Ele gosta só um pouco de Outback, não que eu não goste, assim, né? Não que eu não coloque na minha dieta um Outback de vez em quando. Não dá pra ser sempre, né? E Então, também, né, só para falar, um dos motivadores que me levou ao retorno na Nutri, né, no ano passado, foi que eu fiz o trabalho inverso. Eu comecei a atividade física, né? Porque como eu sou muito, né, energética, eu senti muito essa necessidade de gastar energia. Eu falei, bom, eu vou começar uma coisa e depois eu intercalo com a outra. As duas coisas eu não vou conseguir fazer ao mesmo tempo. E por conta da atividade física, que foi estimulando tantas coisas em mim, eu consegui ter a rotina da dieta, né? Da reeducação alimentar, até porque mesmo de quarentena hoje eu consigo manter muito dos costumes que eu tinha antes, né? Então eu tive um objetivo que era para mim, né? Eu queria correr mais rápido, eu queria render melhor no treino e eu sabia que a alimentação estava diretamente ligada com a minha eficiência no processo, né? Então, isso foi um grande motivador e um mantenedor do processo. Ainda bem que acabou o final de semana na cantina na 13 de maio. a 13 de maio ali é o Bexiga e as suas cantinas maravilhosas. Eu também estive por lá um tempo. E assim, tudo é possível, né, dentro de um conceito saudável. E eu sempre pergunto para o meu paciente assim: você se sente fazendo dieta? E às vezes ele fala: não, porque cabe. Às vezes o cara trabalha o dia inteiro. Poxa, ia ser o ideal ele fazer um lanche completão. Pô, o cara não consegue fazer. Eu, nutricionista, que estudei, vou ter que dar um jeito para ele. Eu vou ter que sugerir a coisa que mais vai caber, mais vai ser ótimo para ele. E a Karina está perguntando se é possível com a alimentação vegetariana. Dá para fazer alimentação vegetariana, dá para você se alimentar sendo vegetariana, fazer atividade física. A gente tem uma gama de proteínas vegetais. Hoje a indústria também nos ajuda com bastante suplemento de origem vegetal também, que não tem nada de animal. Então, mesmo os vegetarianos, os veganos, na atualidade, tem muita possibilidade também, né? E esse mundo fit vem crescendo cada vez mais. A questão que eu vejo como maior são algumas idealizações. Então, a pessoa me procurar querendo assim, eu quero emagrecer, ela tem um objetivo de entrar num vestido de casamento num espaço de tempo muito curto. A gente às vezes pode até fazer algumas estratégias, mas a gente sabe que a pessoa vai sofrer muito para fazer. E esse processo vai se misturando com a tensão de um casamento, por exemplo, pode gerar outros problemas depois. Então, E na verdade, que corpo é esse que essa pessoa tá querendo entrar? Né? exato. Porque hoje, com 30 anos, assim, eu já aceitei que dói menos, que o corpinho que eu tinha com 18, que eu tinha com 24, né? Ele não volta mais. Por quê? Porque é um metabolismo diferente, porque é uma pessoa com uma rotina diferente.
é tudo diferente. Não tem como eu ser, na verdade, não só no corpo, mas num todo, quem eu era há 10 anos atrás, né? Então eu tenho que aceitar que o tempo ele muda muita coisa, né? Eu até esses dias fui no Hormônio. dermato, eu falei assim pra ele, nossa, eu tô com muito pouco cabelo. Ele, você achou que ia continuar com a mesma quantidade de cabelo a vida inteira, né? E aí eu falei, como assim? Até o cabelo ele né? Tudo muda e tudo mais. Então, essa coisa de querer manter alguém que eu já não sou mais, é a questão de querer um corpo que não existe. Ele foi um dia. Sim, exato. Mas até as pessoas ela vêm às vezes com essas idealizações, só que ela tem uma rotina de vida totalmente atrapalhada. Então, a rotina de trabalho se confunde com a vida pessoal. Essa pessoa ela tem que lidar com os filhos, ela tem que lidar com os maridos, e aí ela tem que lidar com a questão do corpo também. E essa, eu quero emagrecer, eu quero ter o corpo de 10 anos atrás. Realmente, às vezes a pessoa ela vai te jogar essa responsabilidade. Você vai ter que me emagrecer. É a primeira coisa. Ou então o pessoal vê que eu sou magrinha e fala assim, eu quero ficar igual a você. Mas não, gente, aqui funciona muito diferente do que funciona aí. Mas o que a gente tem que buscar? O quão bom e o quão ótimo a gente consegue chegar nas condições que você tem agora, tá? E aí esse processo de emagrecimento, ele vai envolver inúmeros fatores. Eu preciso saber como estão os seus hormônios, se você tem algum tipo de inflamação, como está a sua saúde no geral, como que está a sua vida no geral, você dorme, você descansa, você consegue comer, seu intestino funciona bem, você se hidrata. Então as pessoas se prendem, por exemplo, a uma dieta de internet ou a um medicamento muito milagroso que vai te trazer um resultado. Não digo que não te traga, mas é pouco e você vai acabar desenvolvendo questões que você tem que depois trabalhar lá na frente. Aí você vai ter que procurar. Não, Eu e a na Mari. verdade, são coisas que, assim, não é real. Não é real, né? Então, é o que eu olho do movimento da internet, né? Vou vender uma saúde mental em um encontro, onde você vai, nossa, eu sou assim, uma sumidade próximo a Cristo, né? Que em uma sessão eu vou descobrir quem você é, o que você é, e você vai sair daqui, ó, um ser extremamente evoluído. Mentira, né? Porque se fosse assim, até eu queria e não pagava tantos anos de terapia. E vem aqui fazer a dieta e emagrece em 21 dias. Amado, deixa eu te contar uma coisa. Você pode até emagrecer com a dieta do leite, da sopa, da lua e do sol. Mas assim, quando você voltar a comer, meu amor, você vai Nossa, comer até a parede. e isso é um mecanismo do corpo de defesa. Não é porque você só. Ele cria esse mecanismo mesmo de ficar mais absortivo para determinados nutrientes, principalmente aqueles que ele acabou privando o corpo. Então, por exemplo, a gente faz uma dieta extremamente restritiva tirando carboidrato, tá? Para algumas pessoas pode ser eficiente. Por exemplo, a cetogênica, tem uma linha de estudos que ela é excelente para usar com crianças com epilepsia. Mas se você é uma pessoa que pode comer e pode comer carboidrato porque preserva a sua massa magra, por exemplo, você decide que vai fazer uma no carb, né? Porque a pessoa não sabe fazer uma low, ela faz uma no. Tira todo o carboidrato. E aí, tá bom. Aí um dia ela vai voltar a comer, porque para ela fica inviável manter isso a longo prazo. Tá bom, volta a comer. Seu corpo criou um mecanismo de defesa para absorver mais daquele carboidrato, para guardar mais, porque ele sentiu a privação. Então você tá com baixo estoque no fígado, baixo estoque no músculo, ele tá sofrendo muito para criar uma nova glicose para mandar para o seu cérebro, para te manter funcionando. E o corpo, o cérebro, o sistema nervoso central, a principal fonte de energia dele é a glicose. E aí você começa a não entregar mais isso para ele, e ele vai criar um mecanismo de defesa. Então, essa é uma das explicações das quais dietas restritivas podem não funcionar. Cada corpo vai responder de uma forma, mas o que eu sempre digo, vai ser muito difícil manter uma coisa muito restritiva a longo prazo, né? E aí a pessoa acaba sofrendo, sofre frustrações, aí aquele paciente que chega na pré-contemplação, já fiz inúmeras dietas, eu tô vindo aqui porque o médico mandou, mas eu já não aguento mais, eu já tomei remédio, só que eu engordo tudo de novo. E aí agora a pessoa já somatizou outros problemas que a gente vai ter que resolver. E não compreende que a mudança, ela começa aqui. Isso. Né? Não é a questão do que eu vou comer, é como eu vou comer.
né? Qual é o meu investimento de energia na minha alimentação, né? E não que você tenha que passar o final de semana fazendo marmita, porque eu não faço isso, né? E a minha rotina diária, eu gosto de trabalhar mais no período da noite. Então, eu saio do consultório 9h30, 10h. Então, para eu chegar em casa e conseguir fazer uma janta, não rola. Então, assim, qual que é o meu investimento? O que eu posso fazer no tempo que eu tenho, né? E são essas adaptações, e conforme eu vou me conhecendo, eu consigo praticar isso. E não ficar me colocando em situações que eu não vou dar conta, porque já é vadado ao fracasso desde o início, né? Isso é super importante. Isso é super Então, importante. o quanto é importante eu buscar um profissional bacana que vai atender as minhas necessidades, porque dentre as experiências que eu sempre tive era, você tem que seguir isso aqui. Se você não seguir isso aqui, não tem como você emagrecer. E não é verdade, porque hoje eu tenho uma mudança que foi efetiva e que eu carrego, no entanto que eu não como mais como eu comia antigamente, até na questão das escolhas, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. E e ter uma pessoa para te dar esse suporte, porque às vezes a gente vai lá, segue isso, não seguiu isso, não posso te ajudar com muita coisa, né? Te dou a listinha dos alimentos Entrega que para você pode Deus. substituir, e é isso. E não, um profissional que dá suporte, né? A Rosângela é tipo psicóloga às A gente vezes, vai né? ali Olha, não tá mandando dando mensagem para o conta, não. paciente. Não, tô dando conta. Deixa eu te falar. O que que eu posso fazer? Ó, tentei comer esse daqui, não rolou. O que que eu posso fazer? Por que que eu posso trocar? Ó, vi um Isso. chocolate aqui, eu posso comer esse? Ou qual que eu posso comer? Né? Então é ter essa troca de tipo assim, eu não preciso virar outra pessoa, mas eu posso buscar a minha melhor versão, tanto corpórea quanto alimentar, da conexão mente-corpo, né? O quanto é Sim. importante isso, né? Que o comer, ele não é só energia para o corpo funcionar, mas ele também é uma questão da mente, da questão de sentir prazer em me alimentar, de sentir prazer em comer as coisas que eu gosto também, né? Não, e fora que determinados nutrientes, eles podem ser decisivos para um tratamento de tristeza, para uma depressão. Então, hoje a gente já tem estudos que estão bem sólidos quanto à questão da alimentação, uma alimentação mais anti-inflamatória, poder contribuir na melhora do humor, na secreção de hormônios, dopamina, serotonina. Então, por exemplo, alimentos que podem estimular a sua serotonina. A gente vai ter uma gama de nutrientes que podem fazer esse estímulo, o paciente, ele, às vezes, o paciente ele entra num processo de emagrecimento comigo. E aí eu fico perguntando para ele o que ele conseguiu nesse meio tempo. E aí a gente tem que fazer o paciente, né, refletir e entender tudo o que está acontecendo nesse processo. Então, às vezes eu pergunto para ele assim, o que mudou para você? Olha, eu não tenho mais dor de cabeça. Olha, meu intestino melhorou, a pessoa começa a mudar o humor. Ah, não tô mais tão mal-humorada. Nossa, depois que eu fiz o que você me falou, aquela vontade de doce reduziu bastante. Nossa, realmente, eu não tive menos episódios, eu tô dormindo melhor. Nossa, realmente, eu não tô mais tão triste. E a gente viu que uma inflamação de baixo grau provocada por estresse oxidativo, má alimentação, ela pode provocar alguns estados depressivos também. Então, é uma soma de coisas. A sua mente, os seus hormônios, tudo isso está ligado também ao seu tipo de alimentação. E eu vejo que, por mais que comer seja um ato natural dos seres vivos, hoje a gente tem que ensinar alguns humanos a reaprender a comer. Porque veio a indústria, veio o marketing, veio a TV, veio a internet, e é muita informação. E às vezes a pessoa já não sabe mais o que é legal e o que não é, o que é saudável e o que não é. Eu vejo isso, para mim é muito claro, porque eu estudo nutrição, então eu sei, e às vezes eu sei, eu acho que as pessoas também sabem dessa informação. E aí quando um paciente me traz uma demanda, eu fico, gente, realmente as pessoas não sabem. Elas precisam reaprender a comer. Sim, né? E o quanto às vezes o comer é para alimentar um buraco que não é com comida que vai resolver, né? Então, existe, né, essa coisa do associar a comida a uma satisfação pessoal, né? E aí
essa questão da dualidade, tanto da nutrição quanto a psicologia, o quanto elas estão unidas, né? Conforme a gente vai observando as mudanças que vão acontecendo no corpo com a Meu. alimentação, a gente vai se conhecendo e dando voz a uma coisa que a nossa tendência é calar, que é o corpo. Né? Eu deixo pra lá, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, olha, hoje eu não tenho tempo de olhar para isso, então deixa pra semana que vem, né? E o corpo vai se deteriorando, vai se deteriorando. Então não existe mente sem corpo e não existe corpo sem mente. A gente tem que ter isso muito claro. Então, conforme a gente investe na alimentação, não é só alimentação. Conforme eu invisto numa atividade física, não é só uma atividade física. É até algo que eu recomendo sempre para os meus pacientes. Faça alguma coisa. Sim. Independe do que seja, né? Hoje eu estou me colocando bastante como um exemplo. Para mim, a musculação em si não rola mais, né? Eu não tenho tempo de ficar 1h30, 2 horas na academia. Então, o que eu faço? Eu faço funcional, que faz bastante sentido para mim e que a resposta do meu corpo dá certo, né? A Sim. questão da musculatura, né? A mesma coisa da dieta. A gente fez um protocolo diferenciado, né? Um dia vegano e Um um dia dia vegano sem normal. glúten, um dia normal, é. E que deu um super resultado e que fez todo sentido e o corpo também respondeu. Só que isso não significa que para todo mundo essa dieta vai dar certo, Não, né? não tem como. E às vezes a pessoa ela faz muita questão de comer determinadas proteínas. Então é melhor eu deixar lá, é melhor eu não mexer com isso. Toda a questão de psicologia, nutrição, ela tem tanto sentido para mim que eu falo que a extensão do meu braço na nutrição termina e começa o psicólogo. Porque as questões alimentares, elas têm um peso e é isso que você falou. Às vezes a pessoa, ela desconta, ela busca aquele aconchego na comida. Ou então, às vezes, a comida vira um vilão. Um exemplo que eu tive uma vez era de uma paciente que chegou para mim num convênio, ela sentou na minha frente e eu perguntei, o que eu posso fazer? O olho encheu de lágrima na hora e ela falou, eu preciso emagrecer porque meu marido me chamou de gorda. Então, olha, para mim, naquele momento eu falei, bom, eu vou poder entregar alguma coisa aqui para ela, mas a gente não vai sair do lugar enquanto ela não procurar uma ajuda terapêutica. Não tem como. Como que a gente vai fazer? Como que eu vou ajudar essa paciente se ela não cuidar da mente dela, se ela não cuidar dos demônios dela, se ela não cuidar das coisas que estão afligindo? Então, para mim foi super pesado, assim. Eu não pensei que a pessoa ia chegar e me jogar essa bomba. Aí eu falei, bom, então tudo bem. A gente vai começar aqui, mas como nutricionista eu só vou até uma parte. Se você não cuidar de você, da sua mente, daqui a pouco isso vai virar uma bola de neve. Então, aonde começa o meu trabalho, ou de um psicólogo, a gente vai se encontrando no meio do caminho. Porque essa questão de alimentação, de aconchego, de descontar um sentimento na comida, ela começa a ter proporções maiores com o decorrer do tempo, né? E aí a gente chega num pico que a pessoa já não sabe mais o que ela faz. Sim, né? E o quanto é importante esse trabalho em conjunto, né? Da gente olhar para a pessoa no completo. Peraí, se eu estou percebendo que essa pessoa está precisando de uma ajuda referente à alimentação, porque tem uma compulsão, tem algo que é desregrado, a gente precisa ajustar, o encaminhamento ele se faz necessário, né? Tanto de um quanto do outro, vice-versa, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa observação, né? E orientar o paciente, né? E de contrapartida, as pessoas que estão à nossa volta também. Porque isso acontece comigo, com você e com todo mundo. E seja para emagrecer, seja para engordar, né? Porque a gente sabe que tem os distúrbios alimentares também da questão do não se alimentar, Do né? medo da E que comida, né? independente do distúrbio, o equilíbrio é o mais importante, é o me tornar a melhor versão. Então, é eu comer melhor, para que eu tenha um funcionamento melhor, porque tudo é ligado, né? Então, se eu não como bem, isso vai influenciar no meu intestino. Sabemos que o intestino é algo que é de extrema importância, O intestino, ele né? secreta serotonina.
Então, se eu tenho um intestino que não funciona, eu tenho uma pessoa que é extremamente mal-humorada, porque, né? Primeiro que ela está retendo. Por que que ela está retendo? Aí a gente entra um pouco no simbólico ali, né? O que que eu tenho que segurar que não pode sair, né? E aí a gente tem, né, as questões psicológicas aí que também dizem muito sobre as coisas que acontecem com aquela pessoa, né? Então, analisar esse contexto inteiro, ele é de suma importância para esse sucesso, tanto no trabalho nutricional quanto no analítico, né, na psicologia. Eu acho isso E o ótimo quanto que você falou, porque existe esse eixo cérebro-intestino. Então, eles estão totalmente ligados, até porque o intestino ele libera boa parte da nossa serotonina. E por quê? Exato. E acho que essa conexão cérebro-mente vai de encontro com o que você está me falando, de por que você está retendo, por que você está recebendo essa informação para o seu cérebro, para o seu intestino. porque a gente sabe, né, se tem alguns movimentos do corpo, né? E por isso se observar, e aí essa relação com a nutrição ela funciona bem, porque você passa a observar o corpo. É, eu passo a observar meu corpo, eu começo a perceber que eu tenho algumas questões que eu preciso trabalhar, né? Então, não tenho um intestino regular, tem um problema aí. Vou dormir, tranco os dentes, tem um problema dois, né? Hum, Tá? sei lá, né? Desconta em comportamentos também. Sim, Então, a pessoa ela não dorme, acorda várias vezes à noite. Sim, são inúmeros os comportamentos que estão envolvidos. E isso depois começa a desencadear várias doenças, né? Eu falo do sono. Às vezes a pessoa ela tem um problema para dormir muito grande que às vezes nem com o medicamento ou com fitoterápico a gente consegue consertar. Ela está extremamente estressada, extremamente apegada às questões do dia dela, extremamente cansada com a rotina dos filhos, do marido. E aí a gente vai lá e fala, gente, agora meu trabalho aqui ele foi até essa parte. Para isso aqui funcionar, vamos buscar um outro tipo de ajuda. Você precisa descarregar aí algumas informações. E não é uma informação que eu quero para mim, porque muitas vezes eu não vou poder fazer muita coisa com ela. Eu preciso encaminhar para quem realmente pode trabalhar essa questão de uma maneira profunda. Eu vou trabalhar a parte mais fisiológica. E aí o terapeuta, né, o psicólogo já vai na parte mais psicológica, né, mais mental. uhum. A Paty está E falando isso psicologia, nutrição e probióticos. Pra gente funcionou ótimo, né, Paty? Deus abençoe os probióticos que regulam a vida. É, Fica a maravilhosos. dica, né? Procure um nutricionista e vá resolver seus problemas, porque tudo é possível, né? E o quanto, obviamente, isso influencia emocionalmente. Você conseguir dar conta daquilo que você planejou, não ter uma meta homérica. Nossa, terei que comer hoje 2 folhas de alface com uma rodela de tomate. Eu, né, daria murro na parede. Não, vou comer ali o meu arroz, meu feijão, que nunca, jamais vai estar fora da minha dieta, porque eu Sempre adoro, teve, é né? uma coisa que faz parte da minha cultura, é uma coisa que tem na minha família, é uma coisa que meus pais comem. Isso também é bem importante. A gente lembrar que pode ser que outras pessoas morem com esse paciente. E aí, eu vou torná-lo ele o ETzinho da família? Só ele é o bonito? E às vezes, gente, isso provoca um grande problema, porque a família não acompanha a dieta da pessoa. Não acompanhando, a desmotivação é muito maior. Então a pessoa tende a não conseguir seguir às vezes. E um mito que é muito grande, que grande parte das pessoas que eu converso é assim, fazer dieta é caro. Ah, É muito caro. Aí eu falei, desde quando comer comida é caro? Você não come todo dia, você só vai fazer outras escolhas. E na feira é mais barato do que você comprar Coca-Cola, a né? pizza é congelada. O que você compra? Você pode comprar maçã que vai durar vários dias, enquanto que a pizza congelada você vai comer ali de uma vez só. Exatamente, conforme e quando você vai fazendo essas escolhas inteligentes, primeiro que o mercado reduz o valor, né? E segundo que você come do mesmo jeito, né?
no caso, a minha rotina, horário não me permite. Você vai almoçar todo dia a tal hora. Impossível, não consigo. É, eu consigo seguir o café e o lanche do café. Passou disso, não consigo mais. Mas tudo bem, não tem problema. Ó, minha rotina, eu preciso de 2 lanches à tarde. Porque eu só vou conseguir chegar em casa 10 horas da noite. O que que eu posso comer? Ajusta a minha rotina. Então, o que que é? É um pão sírio? É fruta, iogurte? O que que isso tem de caro, né? Não é o iogurte que custa R$ 20 um iogurte, é um É, iogurte tipo, normal, o iogurte né? Supreme Master Hiper, né? Com blueberries. E é exatamente. E as pessoas não têm essa noção de que não é caro, que é comida normal, que é salada, que é fruta, que é legumes e verdura, e que é uma coisa que você vai comer normalmente, né? E isso as pessoas se surpreendem. Porque, por exemplo, se eu faço uma dieta que a pessoa já não tá mais comendo arroz nem feijão. Só que ela tá comendo pão, ela tá comendo um monte de outra coisa inflamatória. Eu falo assim, ó, então vamos devolver aqui pro seu prato o arroz e o feijão. Como assim? Eu vou comer arroz e feijão. Arroz e feijão é ótimo. Nossa, eles se completam. Pode ir na fé. A pessoa fica, mas comer arroz e feijão? É, comer arroz e feijão. Você pode comer arroz e feijão. Você pode comer saladinha. Às vezes a pessoa ela espera que você vai na nutricionista e as pessoas já vão chegando assim, ai, já sei que você vai me cortar tudo, né? E às vezes eu fico pensando, gente, será que eu tô tão louca assim que eu não vou cortar tanta coisa desse paciente? E aí ele vê que a dieta é tipo super possível, coisa da vida dele, da cultura dele, que a mãe dele fazia, todo mundo consegue consumir. E às vezes ele fala, mas nossa, mas é assim? É assim. E por incrível que pareça, é assim, esse é o seu primeiro passo. As pessoas elas acham que você vai chegar lá no Nutri e vai ter uma coisa muito mirabolante para comer, assim, um cardápio. E acho que é uma das coisas que faz com que as pessoas tenham um pouco de resistência para procurar esse paciente, esse profissional, Sim, porque acha que só vai vai chegar poder comer o lá. queijo da cabra do Egito. E isso, nossa, olha, esse sal que você tem que consumir é aquele que as virgens do Himalaia produziram. Não, gente, mas eu posso usar, eu vou usar leite integral? Sim, você vai usar leite integral, mas eu não, pode ir, confia. Aí ele vê que ele mudou a rotina dele com leite integral, arroz e feijão. Então, como que você tá assim? Nossa, eu tô bem melhor. Você tá comendo arroz e feijão todo? Tô colocando um pouquinho no prato. Pronto, devolvi energia para esse paciente, o corpo dele associa esses nutrientes do arroz e do feijão melhor. Então, às vezes a gente não pode radicalizar muito e mostrar para o paciente que o básico funciona. Eu sempre vou por esse meio. Se o paciente quer um cardápio caro, não tem problema, a gente faz também. Mas o básico funciona. É isso que a gente não pode ter medo. Não pode ter medo de comer aquilo que vem dando certo desde o paleolítico até aqui. Né? A Lari falou que, né, teve uma nutricionista que tirou a vida dela junto com a dieta que mandou. Gente, é óbvio que a pessoa não vai voltar. É fato, né? Então, o quanto é importante esse olhar, e aí eu vou falar por isso que o meu deu certo, né? Porque é o que eu trabalho na vida, de olhar para o ser de luz individualmente. Não tem outra Mariana. Então, assim, eu preciso compreender a realidade da Mariana para montar o plano alimentar dela. Compreendi a realidade? O sucesso é quase fato, A né? Pérola tá Por quê? comentando aqui, a Pérola é minha colega, ela se identifica com tudo isso também porque ela sofre as mesmas coisas no consultório. É muito complicado, porque como é que eu vou querer fazer a dieta da minha colega? Como é que eu vou querer pegar uma dieta, que é o que eu mais vejo na internet, dos tantos dias, todo mundo comendo a mesma coisa? Desculpa, se existem, sei lá, 10 pessoas que aceitam viver da mesma forma, eu acho que eu sou um alienígena, porque eu não consigo, né? Não, Para mim não tem essa. É, coma um pão integral de manhã com um com chá queijo e aí depois vai branco. almoçar o tomate. Gente, como? Né? Ainda mais no grau de energia que eu gasto e que eu quero gastar, né? Porque eu sou elétrica, é, eu não vou viver, né? Exato, exato. E a gente estava discutindo com a minha colega hoje, a Pérola, justamente isso. Gente que vai no seu consultório
pega a sua dieta, aquilo dá muito certo para ele e o próprio paciente acha que vai dar certo para todo mundo. Quando você vê, ele espalhou para todo mundo sua dieta. E aí aquelas pessoas não têm a mesma realidade, não têm os mesmos problemas. E isso de olhar individualmente para o paciente é incrível, porque às vezes o paciente me traz uma demanda. Bom, eu quero emagrecer, né? Que é o mais comum. Aí eu vou perguntar do sono, vou perguntar do intestino, vou perguntar se tem dor de cabeça, se tem gastrite, se tá pré-diabético. E aí ele tem um monte de outras coisas que ele tá convivendo ali muito bem, obrigada, mas ele chega lá e só te conta que ele precisa emagrecer. Se você não pergunta para esse paciente e busca entender o que trouxe ele ali, como que ele chegou naquele sobrepeso, você não consegue consertar. Isso é muito importante. Você entender o que levou ele até ali. Quais foram os eventos da vida dele. Então, foi uma má alimentação, foi uma doença no passado, foi uma perda de um parente que fez a pessoa comer compulsivamente. Então, é sempre importante você investigar e conhecer realmente quais são as demandas daquela pessoa. Sempre tem alguma coisa. Às vezes as pessoas não ganham peso por qualquer motivo. Uma professora até estava comentando há pouco. Se fosse só fechar a boca, a gente não tinha tantas pessoas obesas. Então vai muito além de só fazer uma dieta mais restritiva. São N fatores. Isso, né? A pessoa ela até faz algumas semanas, aí, putz, emagreci. Só que aquilo não fica sustentável para ela. E aí, quantas dietas mal feitas, mal elaboradas, pega do vizinho, não geram problema de compulsão, descompensa hormônios, aumenta a insulina. Pessoa com a insulina alterada, geralmente tem mais vontade de comer doce. Quando a pessoa traz para mim assim, eu sinto muita vontade de comer doce, eu já sei que deve ter alguma questão com insulina, que ela não está compensando direito essa glicose e insulina. Por isso que tem muito paciente que quando a gente arruma o cardápio, ele fala para mim, vontade de doce reduziu. Aí eu falei, então a gente já está começando a arrumar. Sim, né? Vou nem falar, sou, né, exemplo. Quem que era formiga e agora me pede cardápio com coisa salgada. Pois é, né? Quem na história do Brasil ia imaginar eu falando assim, então, já cansei de comer esses trecos meio doce aqui, não tem como você pôr uns trecos salgados? Né? Pois é, acontece. Né? Nas melhores famílias. Acontece. Mas o quanto, né? Eu acho que é isso que faz dar certo, né? E o quanto é parecido, né? O processo, da forma como você trabalha com a nutrição, porque eu não vou falar que é todo mundo, porque todo mundo é muita gente, eu já conheci vários que não são assim. Da gente fazer o antes, porque somos um resultado dos anos de vida que temos, né? Então, eu vivencio uma história toda e eu sou o resultado dela. Não adianta só eu ver o resultado aqui, eu preciso saber o que veio antes. Você precisa olhar para trás. Fazer a orientação de fato eficaz e eficiente dentro do processo. Né? E a terapia ela não é diferente. A gente precisa saber o que veio antes. Um paciente ele chega com uma queixa, né? Mas como a gente diz entre os psicólogos, a queixa nunca é a queixa, né? Eu tô vindo aqui por tal coisa. Você começa a desenvolver o processo e quando você vai perceber aquela coisa que ele falou no primeiro atendimento, ela já caiu por terra, ela tá esquecida, ela nem existe mais. Sim. Né? Porque a gente, de fato, foi buscar o foco, foi buscar o que o trouxe de verdade. E às vezes nem a pessoa sabe o que a trouxe de verdade, ela descobre no decorrer do caminho. Né? Então é algo que é muito próximo, essa forma que você tem de lidar com a nutrição, muito próxima do que eu acredito, do que eu vivencio na vida e no consultório. Né? Acho que isso que faz ter o sentido. Né? Quando eu trago a questão da psicologia, eu falo que não é só uma abordagem no consultório, mas é uma forma de ver a vida diferente e que é a forma como eu busco as pessoas que trabalham junto comigo, né? Que vivenciam a jornada junto comigo, que tenham esse pensamento, porque de fato é o que funciona, né? É o que faz com que a gente seja percebido no mundo como um ser individual e não como um rebanho aí, né? Sim, e é isso que talvez o paciente faz com que ele se sinta muito acolhido. Então, você realmente ter esse atendimento, né, esse tratamento mais humanizado, você acolher esse paciente para você e você acompanhá-lo depois. Porque, por exemplo, por mim já é um hábito.
ele sai do consultório, passou alguns dias, eu pergunto, olha, você conseguiu fazer? Olha, deu certo? Porque a pessoa ela precisa entender que eu tô do lado dela, que eu não vou largar ela. E isso ainda é importante para o caminho desse paciente, porque às vezes tudo que ele precisa é de alguém fora do convívio dele, incentivando, dando uma palavra, mostrando para ele que é possível. E às vezes isso é uma responsabilidade de nós, profissionais da saúde, quando a gente abraça um paciente pra gente, né? A gente precisa ter esse cuidado, pelo menos eu vejo dessa forma. E para mim tem dado certo. Então, é claro, né? A gente não fica lá todo dia, mas faz aquela manutenção, abraça, né, esse paciente para você, porque ele te procurou precisando de alguma coisa. Gente, por mais que ele vá lá, não faça nada do que você pede para ele fazer, ele continua voltando, é porque você pode insistir com ele, que ele tem uma demanda para você, ele tá precisando. E uma hora ele vai entender, uma hora aquilo vai fazer sentido para ele. Então, uma das coisas que eu não sei se você já percebeu, mas eu ponho cada coisa e fico explicando por que aquela coisa tá ali. Ele tem que saber que não é aleatoriedades, acasos do destino, tá ali porque tem um sentido. E eu acho que isso também é uma forma das pessoas terem um pouco mais de adesão também. Que não existe acaso. A gente monta um quebra-cabeça, de acordo com as questões dele, né? Não entender por quê, mas pra quê? Olha, é bacana você comer isso, porque para dentro da sua rotina vai te trazer isso, isso e isso, né? Eu não sou adepta aos chás, mas até isso eu fiquei, né? E te trouxe um resultado legal, não foi? Sim, tomo chá de manhã porque é um termogênico. Eu sou contra tomar esse treco de academia, porque eu não gosto de nada que é artificial, né? Então, tomo chá. Gente, o que é chá verde na vida de um ser humano? Pré-treino. Exato, acordo 5 horas da manhã, tomo pré-treino, que é a minha bananinha, o meu chá verde. E assim, o dia que não acontece, o treino não é igual, dá uma puta diferença, né? E coisa que eu achava, nossa, mas eu só vou comer uma banana e tomar o meu chá e eu vou ter força para fazer, né, a atividade física que é de alto gasto energético, tranquilo, né? Foi, né? Então, o quanto as coisas funcionam, entender que um dia de pré-prova, não adianta só eu comer de manhã, que tudo que eu comi no dia anterior influencia o meu dia seguinte. Sim. E perceber a evolução disso no processo. Né? Então, eu aprendo a lidar com o meu corpo, eu me torno a melhor versão que eu tenho para ser, né? E, consequentemente, eu vou me conhecendo, eu vou sabendo até onde eu posso e eu não posso ir. Né? Não, Então, e isso reconhece tudo... as suas mudanças também, né? Exato, né? E é isso, né, que eu falo da questão do reconhecer o corpo, que a gente vai deixando a rotina acontecer e a gente não se vê mais, né? A gente não se observa, a gente não sente que tá com algum incômodo, que tá com alguma coisa, né? A gente não sabe se vai no banheiro todo dia. A pessoa não sabe responder se ela comeu, o que que ela comeu. Ai, nossa, ontem foi uma loucura, não lembro. Muitas vezes, muitas vezes. A pessoa não sente Né? sabor. E a questão também de não sair só cozinhando, né? Porque tem gente que não gosta, mas de saber ali, poxa, vou separar a comida que eu vou levar amanhã para o trabalho. É um autocuidado, é um momento que você tem com você. E até quando você vai fazer alguma comida, você tá ali com a sua energia e cuidando de um pedaço seu. Você não é só mente, você também é corpo. Né? Então não adianta só eu acordar, né, ou no milagre da manhã, 2 horas antes da minha rotina, que talvez eu já acorde às 5, tenha que acordar às 3, né? E medite e profira palavras de muita graça e só. E começa e termina ali, eu saí de casa, já vira o dia do inferno e eu não dou conta de olhar para mim mais nenhuma hora do dia. Não, né? Sim. A questão do não ter tempo é que eu não me planejo para. Né? Exatamente. Às vezes é uma questão de planejamento. E a gente nem cobra isso do paciente, porque ele vai. Essa questão da autopercepção, ele vai descobrindo o que vai ser mais viável e o que não é. A questão é, às vezes a pessoa demanda de muita atenção, um trabalho de um psicólogo, por exemplo, de um educador físico, ele precisa estar atento, prestando atenção, não tem tempo para se distrair. Beleza, ok. E aí essa pessoa falta carboidrato, falta proteína, falta complexo B, falta um monte de coisa.
Essa pessoa chega no final do dia acabada, porque ela fez um esforço tão grande para se manter focado, que é difícil, é complicado. E às vezes a pessoa está só com carências, diversas carências, né? A gente estava vendo um estudo que pessoas que têm vitamina B12 ali na média podem ter mais dificuldade cognitiva. Então, uma vitamina B12 num nível interessante na sanguínea é legal para melhorar os estudos de pacientes. Então, você também precisa conhecer quais são as demandas. Quando é um estudante, gente, se esse estudante não consegue comer, coitado, como é que ele vai passar nas provas que ele tem que passar? Se falta nutriente para alimentar o cérebro, sabe? E as pessoas não percebem, né? Não sei, elas não sabem que elas estão precisando. Não esse tempo, né? Elas nem se dão conta. 100% a uma coisa, né? E não existe isso. Se você não se dedicar para você primeiro, como que você realiza qualquer coisa, né? Sim, é complicado. E a gente vai percebendo que é daí que começam a surgir os processos de ansiedade, os processos de frustração, os processos depressivos, justamente por essa busca, a pessoa realmente busca, não alcança, está sempre muito cansado, não consegue desenvolver as atividades da forma que ela gostaria, e por fim, assim, ela já chega triste, né? Já chega num estado que a gente vai ter que começar muito calmamente, até arrumar anos, meses, semanas de desconstrução, né? Que a pessoa vai se desfazendo. Sim, que entra na questão do se discriminar, né? Se discriminar dessa velocidade frenética que a gente entra por N situações que às vezes não sou eu, não é por mim que eu tô fazendo porque alguém falou que o correto na vida é seguir esse caminho, né? E quando eu me aproprio de mim, eu percebo, mas será que eu quero levar esse tipo de vida? Será que eu não consigo tirar um tempo? Será que eu não consigo equilibrar? E essa questão de mexer com tudo isso, da alimentação, da mente, faz com que você comece a ressignificar muita coisa. Isso participa diretamente do processo do autoconhecimento, né? Onde eu vou tendo algumas experiências e eu vou pensando, será que manter este movimento dessa forma faz sentido para mim? Ou eu estou no efeito de manada, eu estou cumprindo porque todo mundo falou que tem que cumprir, porque é assim que funciona, né? Então, essa junção, né? E eu acho que a gente faz o sentido do nome da live, né? Alimentando o corpo e a mente, é de perceber que eu sou uma pessoa só que tem um caminho a seguir e eu não preciso pegar e seguir o que todo mundo segue, que eu posso me perceber diante dessas experiências, né? Sim, e nesse sentido, a questão do autocuidado para mim faz todo o sentido justamente porque uma vez que ela se percebe como uma pessoa, indivíduo, que tem um caminho a seguir, que tem uma vida, um corpo, um psicológico, que aquele corpo dela não pertence ao filho, não pertence ao marido, mas pertence a ela, eu acho que tanto para seguir o que a gente pede na psicologia quanto na parte alimentar fica muito mais fácil, porque ela consegue entender que ela vai cuidar da onde ela mora, né? Da sua principal morada, do seu principal lar. E eu sempre falo isso, você está cuidando de um projeto que é para a vida inteira. Você pode ficar ali na média, ter saúde, mas ter uma vida muito curta, ou você pode ter uma vida longa, saudável, que você vai envelhecer bem, que você vai poder fazer suas coisas, que não vai depender de ninguém. O que eu vejo na sociedade agora é essa deterioração. Então, as pessoas elas podem ter uma expectativa de vida maior, mas a gente sabe que talvez não chegue assim tão bem. E isso é uma coisa que não a gente... Não tem saúde, né? Não tem saúde. Isso é uma coisa que vai vir aqui, ó, dos tempos de agora, né? De quanto a gente ainda é jovem. Então, são os reflexos da nossa vida mesmo. Então, para mim, o cuidado, o fato de ter me levado a fazer nutrição, o fato de estar sempre muito envolvida com essas questões, é justamente lembrar a pessoa que é um templo, que ela está cuidando de uma coisa, de um projeto que é só dela, que se ela cair doente, a dor, todo o processo é
muito dela, por mais que a família acompanhe, as dores, o sentimento, a frustração vai ser só dela. Então a gente pode evitar esse caminho, né? E para mim faz todo sentido, eu amo trabalhar com prevenção. Adoraria que mais pessoas nos buscassem para prevenir questões mais para frente, mas muitas vezes já chegam com o problema instalado. Uma vez que você se previne, talvez nunca vai ser palpável para você o resultado de um mau comportamento, né? Não digo um mau comportamento, mas de um comportamento distorcido, da qual você é imposto muitas vezes. Não é nem porque você quer, mas é porque a sua família, a sociedade, o seu trabalho te condiciona. E uma vez que a pessoa cria essa percepção, eu acho que para ela começa a fazer sentido todos os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Eu quero que meu paciente tenha alta e siga o caminho dele sozinho. Basta ele estar ali comigo e a gente conseguir traçar o caminho até a hora que eu posso soltar a mão dele e dizer, olha, muita luz, agora é com você. Sim, e o quanto, né, isso, né, é um encontro com o processo de autoconhecimento e o quanto é importante a gente não querer ser São Tomé, né? Ter que ver para crer, né? Ter que sentir para saber que é isso mesmo. A gente também pode e tem essa possibilidade de aprender através do exemplo, né? E aí a gente até pensa no coronavírus, que infelizmente a gente não está vivenciando isso hoje, de aprender com exemplo, a gente está vivenciando a dor na carne, porque a gente não quis aprender no amor, né? Então a gente sabe que isso acontece bastante com o ser humano, né? Eu preciso estar ali sentindo na carne para conseguir ter essa transcendência, evoluir, né? Então, infelizmente, às vezes é assim, mas eu acredito que a importância desse movimento de fazer com que as pessoas enxerguem de uma outra forma e se enxerguem individualmente, né? Porque a nossa jornada, como você falou, né, o nosso corpo é nosso templo, a nossa jornada de vida, ela é solitária, ela é sozinho, completamente. A gente tem pessoas que estão do nosso lado, mas a vivência é minha, a vivência é sua, né? Não tem como ninguém passar pela nossa vivência. Então, a gente precisa entender isso, né? Que às vezes eu jogo em cima do outro, mas é meu. Eu vou ter que viver, né? E se eu não viver também é uma escolha, e aí lá na frente acontece o que tem que acontecer, né? Mas compreender isso, que isso é nosso, é muito importante. Sim, é a autorresponsabilidade, né? Você se autorresponsabilizar pelas suas questões mesmo. Embora o externo possa ter uma grande influência sobre o seu comportamento, seus sentimentos, mas é seu. E se você não trabalhar isso, são questões que vão perdurar aí durante a sua vida. E num momento de maior aperto, a angústia, o sofrimento não pode ser dividido. Às vezes a pessoa ela pode ter uma empatia por você, mas nunca será a mesma dor, nunca será exatamente como você encara aquilo. Por isso que é importante, né? O autocuidado ele vem justamente dessa compreensão. Uma vez que seja compreendido, acho que a pessoa já tem um bom caminho a seguir, porque acho que ela já começa a compreender qual que é o papel dela na vida, né? Sim, eu acho que é isso, né? Quando eu te convidei, era essa mensagem que eu queria passar, tanto da sua percepção ser muito próxima daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivo e partilho, né? E que deu certo para mim, né? Eu não sei quanto tempo falta, porque ele só começa a contar quando falta 30 segundos. Tá, então deve estar para acabar já. Eu quero agradecer você ter topado, vir falar um pouquinho Eu sobre adorei. essa parceria, né? Nós já temos essa parceria, inclusive acho que adivinhei, o tempo já começou a contar. Então, quero agradecer sua presença e estamos juntas aí na jornada da vida, nessa questão do ser humano. Agradeço todo mundo que acompanhou, obrigada a todo mundo que interagiu e nos vemos mais vezes. Se você me convidar, eu apareço mais.